Agricultura de baixo carbono. Esse é o tema da Dinapec 2018, Feira da Embrapa Gado de Corte, que reúne parceria com 10 regionais da Embrapa, de 7 a 9 de março em Campo Grande, no Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte. No lançamento desse evento, na sede da FamaSul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a repórter Kaili Rodrigues conversou com o Dr. Kleber Soares, que hoje responde pela Direção Executiva de Inovação e Tecnologia da Embrapa. Ele fala exatamente sobre esse assunto, as emissões do setor agropecuário. Vamos conferir. Eu estou com o Kleber Soares, que é diretor executivo de Inovação e Tecnologia da Embrapa. E nós vamos conversar com ele sobre as principais tecnologias quando o assunto é baixo carbono. Kleber, quais são? No Brasil, graças à ciência e à tecnologia, o produtor rural tem às suas mãos, à sua disponibilidade, um grande volume de tecnologias que visam mitigar os gases de efeito estufa, contribuir para a descarbonização do processo produtivo. Tecnologias como, por exemplo, o próprio plantio direto, que o estado do Mato Grosso do Sul é um dos estados pioneiros, os sistemas integrados de produção, tanto a combinação lavoura-pecuária, quanto lavoura-pecuária-floresta, quanto pecuária-floresta, o processo produtivo, carne e carbono neutro, que é exatamente a combinação da produção de bovino, ou seja, da pastagem, junto com o sistema florestal, especialmente eucalipto, onde a presença de eucalipto no sistema mitiga as emissões entéricas do bovino, o uso e o manejo racional das pastagens, especialmente do gênero braquiária. Nós sabemos que a braquiária tem uma capacidade fantástica de incorporação do carbono no solo, o manejo eficiente dos próprios bovinos, com os programas, por exemplo, de produção precoce do bovino, terminação antecipada do bovino e, consequentemente, você reduzindo o custo, melhorando a eficiência alimentar do animal e contribuindo para a mitigação. Enfim, um rol de tecnologias, como, por exemplo, aqui no estado, é uma tecnologia muito comum aqui no estado, especialmente na região sul do estado, o consórcio milho braquiária, as tecnologias de produção eficiente de bovino, de leite a pasto, o consórcio milho, soja, enfim, diversas tecnologias que estão disponíveis, os produtores usam e estão sendo aprimoradas com o propósito de incrementar e promover renda, qualidade de vida para o nosso produtor, qualidade de vida para a nossa sociedade e, consequente, sustentabilidade para toda a cadeia produtiva. Quando você fala dessas tecnologias, a maioria são sustentáveis. Sim, todas essas tecnologias que eu citei são tecnologias sustentáveis, além de outras tecnologias de diversas outras cadeias, como o manejo de resíduos na cadeia de suínos. Os produtores rurais no Brasil, um grande volume de produtores, não vou dizer a maioria, mas um volume específico de produtores já usam essas tecnologias. O volume da massa de produção agrícola brasileira, tanto de grãos, tanto de floresta, quanto de carnes e de outros produtos de origem animal, são produzidos de forma sustentável. Se nós pegarmos como exemplo a produção de leite e produção de carne, que no Brasil essencialmente se dá pasto, é uma produção sustentável. A nossa produção pecuária, a nossa produção de proteína é uma produção sustentável, até porque praticamente 95% do rebanho brasileiro, sua produção tanto de leite quanto de carne se dá sob pastagem. E o Brasil avançou muito na produção de proteína de origem animal sob pastejo. Se nós compararmos, se nós traçarmos a evolução, por exemplo, da pecuária, nos últimos 25 anos, a área de pastagem no Brasil praticamente reduziu em 15%, efetivamente reduziu em 15%, enquanto o incremento de produtividade só de carne foi da ordem de próximo de 230%. Isso mostra o quão sustentável é o nosso sistema, quão eficiente é o nosso sistema, um sistema de baixo custo e, consequentemente, o produtor está entregando sustentabilidade para o consumidor final, que somos todos nós. Obrigada, Kleber, pelas suas informações. Kaili Rodrigues para o SBA. Vamos repetir a data da Dinapec 2018, 7 a 9 de março,
no Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa, em Campo Grande. Participação da Embrapa Gado de Corte e mais 10 Embrapas regionais. A entrada para os visitantes é de graça. Você pode organizar as suas caravanas e serão 3 dias de contato com os pesquisadores, conhecendo novas tecnologias que poderão fazer a diferença no seu setor produtivo. A Juliana Rezende traz agora a previsão do tempo para o centro-sul do país. O setor da pecuária na maior parte do centro-sul ainda segue favorecido. Isso porque o solo segue com umidade bastante elevada na maior parte das regiões. Aqui nessas áreas em azul, em laranja, grande parte das áreas de pastagens vem mantendo bom ritmo de crescimento porque a umidade do solo segue mais elevada. A situação é um pouco diferente aqui no extremo sul gaúcho, onde a umidade diminuiu um pouco ao longo das últimas semanas por causa do tempo mais seco. Nos próximos 5 dias, então, tem previsão de chuva abrangente, só que as pancadas é que não devem ser tão volumosas. Tem previsão de chuva aqui nessas áreas em azul do mapa. O volume aqui é baixo. Na região centro-oeste não passa de 15 milímetros. Na região sudeste apenas chove com um pouco mais de intensidade na faixa leste paulista até o sul mineiro. Nas demais áreas onde chove são pancadas de curta duração. Agora, em áreas do Rio Grande do Sul e também do norte gaúcho e algumas áreas do estado de Goiás, o predomínio vai ser de tempo seco e não tem previsão de chuva. Durante a segunda semana é quando a chuva ganha um pouco mais de intensidade no centro-sul do Brasil. O novo corredor de umidade vai passar a atuar e vai trazer instabilidades para a região. Vai voltar a chover de maneira mais intensa. Com isso, o solo ainda deve seguir com boas condições hídricas na maior parte do centro do Brasil, beneficiando grande parte das áreas de pastagens da região. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Esse período agora de muita chuva, período das águas, é favorável ao desenvolvimento de parasitas, dentre eles o carrapato, para a pecuária de corte e também para a pecuária de leite. O repórter Gustavo D'Angelo conversou em Araçatuba, São Paulo,
com um médico veterinário que traz orientações sobre essa praga. A infestação por carrapatos é um dos maiores problemas observados entre o gado de corte e de leite na época das águas. Sobre esse assunto, eu converso agora com o médico veterinário Diogo Galbeur. Doutor, por que as infestações ocorrem com mais intensidade nesse período? O período do verão ele é mais quente e mais úmido. Isso favorece o desenvolvimento das larvas do carrapato nos ovos, né? Então eles eclodem em maior quantidade e isso aumenta a infestação do pasto. E quais as consequências, os prejuízos causados pelas infestações por carrapatos nos rebanhos bovinos? Ele, além da própria presença do carrapato no animal, né, ele está espolhando o sangue, então esse animal está desviando energia que ele poderia produzir leite, produzir carne, para repor esse sangue que ele está perdendo. O carrapato é um importante vetor de doenças como a babese e a anaplasma, além de um prejuízo que normalmente o proprietário esquece, que é com o couro. Certo? Ele vai marcar o couro, ele vai perder essa rentabilidade com o couro do animal. Na linha de prevenção, quais são as orientações? O mais interessante com relação à prevenção é impedir que animais infestados venham, você coloque animais infestados na sua propriedade. Então, sempre que adquirir novos animais, certificar que a infestação é baixa para poder introduzir e impedir que eles contaminem o pasto. E o que fazer se o meu rebanho já foi infestado? Existe uma gama muito grande de princípios ativos que a gente pode usar como carrapaticida. Isso aí, o mercado tem várias marcas e a atenção que a gente tem que ter é se aquele produto que o proprietário escolher, ele apresenta resistência, o carrapato é resistente àquele produto. Caso for, interessante é trocar e seguir as recomendações do médico veterinário ou até do fabricante. Tá certo, doutor, obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. 6h17 no horário de Brasília, nós vamos falar da parceria do SBA, Canal do Boi, com a Cargill no seu segmento de nutrição animal. Essa parceria surgiu agora, há pouco tempo, em dezembro, e o nosso trabalho é mostrar como agem os técnicos da multinacional, levando informações, produtos e serviços para diversas fazendas espalhadas por esse Brasil. A Rosa Cabral, nossa companheira, vai mostrar agora a reportagem que ela gravou no Recanto Vó Cidinha, que fica em Nhandeara, na região de de São José do Rio Preto, interior paulista. Vamos ver. Terra cercada de floresta, pecuária e milho para silagem. Então a gente procura utilizar todos os recursos que nós temos aqui dentro, né? Tanto nessa parte de fertilidade do solo, onde nós estamos usando todo o esterco que é produzido no spa bovino, né? Nas partes da lavoura, a gente procura fazer o plantio direto, né? Para estar diminuindo as operações de máquinas, tá diminuindo o consumo de diesel dentro da propriedade, e assim aproveitando melhor o solo. A referência é no Recanto Vó Cidinha, em Nhandeara, interior do estado de São Paulo. Aqui está um dos principais confinamentos de recria e terminação do Brasil. Chegamos pela manhã com tempo muito bom para conhecer a produção. A convite da Nutron, marca de nutrição animal da Cargill, que abastece o coxo com fartura de nutrientes, consumidos pelos animais ao som da boa cultura sertaneja, o berrante. Olha, é só uma gravação instalada no trator, acionada na hora de servir o banquete intencionalmente. O nosso lema é nunca tocar, mas sempre convidar. E eu acho que o berrante é muito convidativo. O cuidado com a criação é assinado pelo pecuarista Antônio Ricardo e os filhos. Ele se formou em engenharia elétrica, ex-açougueiro, que começou na lida aos 14 anos. E o mundo dele deu um giro a partir dos anos 90, quando iniciou o trabalho na pecuária focada para a carne diferenciada. Hoje, virou uma receita de negócio, a grife Bife Passion. A
A produção vai para uma fatia seletiva do mercado gourmet. São 72 cortes. O número de animais abatidos no calendário de 2017 registrou 3.600. E com o dono da casa, vamos para a churrasqueira. Eu tive o privilégio de degustar alguns cortes. Um deles, a bisteca passion. Sabor e textura que caem muito bem ao paladar. E aí eu questionei, por que a carne chega a ser adocicada? Então, é o perfil de gordura, que é aquela gordura gostosa que você, mesmo você engolindo a carne, ela fica muito leve na boca e ela dá vontade de você ficar continuar engolindo. Degustando. Seu Ricardo, assim a conversa vai longe. Vamos voltar para a produção dos animais que tem na referência o cruzamento. As Nelores são inseminadas com touros Angus australiano e as meio-sangue com Wagyu. A cria e boa parte da recria acontece em 4 fazendas no Mato Grosso do Sul. Num rebanho com 8.000 cabeças em sistema extensivo. Aos 15 meses, os animais seguem para o estado de São Paulo, com peso entre 250 a 300 quilos. É o exemplo desse lote aí, 25 dias na engorda. Nessa primeira etapa, eles se abastecem do capim Zuri e de proteico energético, fornecido pela Nutron. A dosagem é de 5 gramas para cada quilo de peso vivo. Um animal de 300 quilos vai comer 1,5 kg desse produto. Esse produto ele é o ProBeef concentrado proteico S. Ele é um produto que foi desenvolvido para facilitar o operacional dentro da fazenda. Por quê? Porque ele é um concentrado que contém fonte de proteína verdadeira, contém macro, micro minerais e contém também aditivo, que vai fazer com que melhore a digestibilidade do capim dentro do rumen, fazendo com que aumente o desempenho desses animais a pasto. Carne de qualidade é aquela que tem a melhor composição de ácidos graxos na fibra. Então, para você estabelecer uma boa dieta alimentar para os animais, você tem que ter um animal com perfil de fibra que permite absorver esse conteúdo que é dado para ele, né? E esse conteúdo de boa composição de ácidos graxos. Então, se você não tiver um animal que tem uma fibra, que tenha essa capacidade de absorção disso, você não consegue, no resultado final, uma boa carne de qualidade sem o animal absorver aquilo na fibra. E na finalização, as 2 raças são abatidas com diferença de peso. Por exemplo, o Angus, de 22 a 26 meses. A média de peso final registra 560 quilos para as fêmeas e 600 para os machos. O tempo de coxo vai de 150 até 250 dias. O Wagyu é mais tardio. É terminado entre 32 a 40 meses. O peso final varia de 600 a 800 quilos e com média de 200 a 250 dias no coxo. Nas 2 referências, as fêmeas são mais precoces. E para alcançar o peso desejável na balança e a qualidade da carne, a Cargill entra com um novo planejamento nutricional. A Cargill desenvolveu um núcleo mineral específico para a produção de qualidade aqui da Beef Passion. Então é um núcleo mineral com fonte de macro, micro minerais, com aditivo alimentar, que melhora a eficiência alimentar desses animais, e também algumas características que favorecem a qualidade da carne, como esse núcleo tem menos vitamina A e tem mais vitamina E, que é um antioxidante. Então isso vai favorecer a qualidade de carne, vai favorecer o tempo de prateleira dessa carne. A nutrição da Nutron, ela vai, além dela fornecer um bom produto para a gente, você entendeu? É um pessoal muito interativo também, a gente discute vários aspectos. Um bom parceiro, olhando o seu contexto, tendo a maior visão periférica possível daquilo que nós fazemos, para que a gente vai melhorando o nosso status daquilo. Nós vamos construindo cada vez mais um boi melhor dentro do conjunto que ele pode ser. Bom, e para finalizar, eu quero te mostrar algumas particularidades do spa bovino. A última etapa deles aqui no confinamento. São tratados a pão de ló.
Digamos que brincam de bola, saco para se coçar e música clássica reproduzida nos alto-falantes? Seu Antônio, explica pra gente o porquê dessas particularidades. Quanto mais imagens ele tem, que você coloca para ele, de interatividade, que traz bem-estar para ele, melhor ele vai se adaptando a qualquer tipo de ambiente. Eu digo que eu fiz um ambiente para o boi aqui para tomar um bom vinho com eles, entendeu? Então isso tem que ser agradável. O senhor faz isso? Eu faço isso e é agradável fazer isso. Depois do intervalo comercial, outras informações aqui no programa. Não perca daqui a pouco uma entrevista com o diretor-presidente da Agropecuária Jacarezinho, que faz um balanço da atual pecuária e projeta um futuro para o setor. Ele chama a atenção, faz revelações importantes que chamam a atenção do pecuarista, que se quiser se manter e seguir com sucesso na atividade, vai ter que acordar para muitas coisas. Daqui a pouco. Vou chamar agora uma entrevista muito interessante que Walter Pulga fez com o coordenador técnico do projeto de ferrovias do Instituto de Engenharia, o Jorge Ori. Eles falaram sobre um trecho de mais de 3.700 quilômetros de ferrovias ligando o interior paulista ao Pará. Vale a pena, confira. Ferrovias que o Instituto de Engenharia apresentou agora para o agronegócio. O assunto é, vamos lembrar, é esta ferrovia aqui. Perfeito. Esta ferrovia hoje, podemos dizer que ela é viável, porque até pouco tempo a Norte e Sul ligava nada a lugar nenhum. E o senhor lembrava disso agora, motivo até de menções jocosas, né? Pergunto, isso é viável? Hoje é viável, porque em função da própria ferrovia, mas não só da ferrovia, mas das condições geográficas ou geológicas da região, porque isso está no centro do Cerrado nordestino, que é uma área propícia para a produção de grãos. Então, houve toda uma evolução de produção ao lado da ferrovia, e isso hoje viabiliza um volume de cargas para a ferrovia. Já suficiente para trazer, no mínimo, sustentabilidade para a ferrovia. Já. É interessante considerar que é o seguinte, essa grande evolução não decorreu da ferrovia em si. Quer dizer, não foi a ferrovia que levou o desenvolvimento para lá? Não, porque o que levou ao desenvolvimento foram essas condições favoráveis e o Porto de São Luís, que é uma das saídas, porque hoje toda essa produção, a maior parte dessa produção, continua saindo de caminhão. Paralelo. Você tem aqui a BR... O que é muito caro, É relativamente mais caro, mas você continua tendo algumas situações onde o caminhão sai mais barato do que a ferrovia do ponto de vista logístico, não do ponto de vista de frete. Tá? De qualquer forma, assim, hoje você tem uma grande produção, tá? E isso viabiliza a ferrovia. E aí, até para ampliar, o nome todo do projeto é Ocupação Sustentável do Território Nacional pela Ferrovia associada ao agronegócio. Agora, tem alguns trechos que, em especial, preocupam neste projeto. Vamos mostrar um deles? O senhor comentava aqui. Esse trecho que liga, por exemplo, a Sailândia até Palmas, né? Isso. É um trecho que preocupa. Essa obra é difícil? Não. Esse trecho, em particular, assim, não preocupa. Esse trecho está pronto e operado por subconcessão pela VLI, que é uma subsidiária da Vale, junto com a Mitsui e com a Brookfield. O que acontece com esse trecho é que ele é subutilizado, ou seja, ele carrega cerca de 3 milhões de toneladas ano, poderia carregar muito mais. Tá? Além disso, tem uma questão que como é que a carga chega à ferrovia. Então, na proposta do Instituto Kelly de ocupação e de ter um planejamento mais amplo, nós estamos propondo fazer esse trecho aqui, que é Eliseu Martins a Estreito.
Que é esse destaque vermelho que nós temos aqui na tela. Que traria produção para a ferrovia. Porque você tem um grande polo produtor aqui em Balsas, que é no Maranhão, e uma expansão possível aqui no Piauí, que é Eliseu Martins. O que foi feito e tem sido feito é priorizar a Transnordestina e esses trechos que estão aqui no meio, que levaria a Pecém ou a Suape. Só que a grande produção de grãos está aqui. E do ponto de vista ferroviário, seria mais propício você sair para cá do que sair para cá. Por isso esse trecho é importante. Esse trecho é importante. Mas há também um outro trecho, o senhor lembrava disso pouco antes da entrevista, que é o trecho que vai de Tocantins até Anápolis. O que ocorre nesta parte da ferrovia? Essa parte é o seguinte, está construído, mas está operado diretamente pela Valec, que é a concessionária. A vocação da Valec não é a operação, ela opera mal, e com isso, seguinte, está praticamente subutilizada. Esse trecho é o que está agora nesse processo de concessão, que agora está em andamento e a licitação vai ser feita em fevereiro, para haver a concessão da exploração mais adequada da operação desse trecho. Tá? Mas já está pronto? Já está pronto, inteiramente pronto. Ou seja, é possível escoar por aqui? É possível escoar por aqui. Agora, temos aí um trecho que interessa muito? Só para completar, que é o seguinte, aqui também tem duas ligações laterais que fazem... É esse trecho em vermelho, vamos colocar na tela? Nós podemos colocar na tela esse trecho? Isso. Olha, repare, são esses trechos em tracejado vermelho que deixam clara a necessidade de fazer essa ligação, né? Que fazem parte, esse aqui da FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que o governo optou para fazer essa parte mais aqui em verde, para chegar com minérios de Caetité até Ilhéus. Tá? O Instituto entende e está propondo que inverta a prioridade para fazer essa ligação. Esses trechos em vermelho que são prioritários. E não porque a mina está parada, ou seja, você tem uma retração no mercado mundial de minério, tá? E a viabilidade disso é duvidosa. A única coisa que existe aqui para a prioridade governamental eu diria que é a ilusão de que os chineses vão investir nela. Quer dizer, esperar que o chinês venha para cá para investir em ferrovia? Eles poderão, eles têm interesse em duas ferrovias. Supostamente nesse trecho, mas na verdade eles estão interessados no trecho, nesse pedaço aqui. Estão interessados onde está o agronegócio, na verdade? Na verdade, isso aí seria um trecho que liga a chamada transoceânica, ou transcontinental, tem vários nomes. Que leva para o Pacífico. Leva para o Pacífico. Então, esse é o maior interesse chinês. Esse é o maior interesse chinês. Só que, evidentemente, eles têm interesse desde que haja uma participação do governo brasileiro, não como investimento só deles. E eles têm interesse nesse trecho para assegurar que no total eles possam ter o trecho. Isso aqui liga Campo Norte a Luca do Rio Verde, onde é o grande centro de produção de grãos. Agora, vamos falar desse trecho que vai de baixo, que é o trecho que liga aqui Estrela do Oeste até Ouro Verde. Ou seja, um pouco antes de Anápolis, você vê o seguinte, ele tem um trecho que está aqui em verde, ele está mais de 90% construído. Falta pouco para terminar. Mas o que falta pouco não é uma questão técnica, nem financeira. Financeira em termos, não é financeira do ponto de vista da Valec, onde o pouco recurso orçamentário para investimento está reservado para essa conclusão. O problema é com o TCU e da empreiteira. A empreiteira é a TISA, que é uma associação da Triunfo com a IESA. As duas estão envolvidas no Lava Jato. E aí o processo acabou interrompendo a continuidade da obra. E depois o TCU contestou o preço do contrato. Então está bloqueado.
a obra não pode andar até que se renegocie esse contrato. E além disso, mesmo renegociado, aí você tem um problema das empreiteiras de terem dinheiro para poder concluir. Então, está previsto para ser concluído em fevereiro de 2018, mas não é uma questão técnica de cronograma para dizer assim, olha... É um processo jurídico. É um processo jurídico. Agora, o senhor comentava que esse projeto tem interesse muito para quem está no agronegócio. O homem do agronegócio, o empresário do agronegócio não investe em ferrovia, por quê? Porque é uma tradição brasileira de que investimento em ferrovia deve ser público. E que, portanto, é o seguinte, eles estão aguardando, né, que o governo faça este investimento e possa fazer o transporte com fretes subsidiados que viabilize melhor os negócios dele. Só que como o governo, como o Estado está falido, não tem recurso, ou vai depender de recursos externos, que são duvidosos, seja dos chineses ou dos russos ou de outros, ou eles vão ter que pôr a mão no bolso e investir eles na ferrovia. E é isso que o Instituto de Engenharia pretende fazer, apresentar ao agronegócio esse projeto e ver se dá possibilidade dos homens do agronegócio investirem na continuidade desse trabalho. Isso. Bom, o processo é longo, haverá debates ainda em setembro, você que está acompanhando a nossa programação terá informações, em outubro haverá um outro debate, e em novembro será feita uma apresentação oficial de todos os estudos relativos a esse projeto para as autoridades brasileiras, para o governo federal. Nós acompanharemos a evolução desse projeto. Você que acompanha a programação do SBA terá mais informações sobre isso. Eu agradeço a presença do coordenador técnico desse projeto, Jorge Rory, do Instituto de Engenharia, que está conosco aqui no estúdio, e encerramos, agradeço a sua participação, voltamos ao programa. Previsão do tempo para o centro-norte do país agora com a Juliana Rezende. Você vai ver, segundo a previsão, que tem chuva em grande parte dessa região, mas com volumes pequenos. O solo ainda segue com boas condições hídricas na maior parte da metade norte do Brasil, como é o caso aqui da região norte, todo o interior do Nordeste, onde a umidade passa de 90%. Agora, nos próximos 5 dias, então, tem previsão de chuva abrangente nas duas regiões, só que na região norte as instabilidades são um pouco mais significativas. No Nordeste, chove com um pouco mais de intensidade aqui na faixa norte. Nas demais áreas, predomínio de tempo seco no interior da Bahia e na faixa leste, chuva fraca. Já durante a segunda semana é onde a chuva ganha intensidade na região norte. As instabilidades tropicais acabam sendo intensificadas pelo calor e pela umidade do ar mais elevada na região. Então, por conta disso, pode chover de maneira mais intensa entre o Amazonas, Pará até o estado de Rondônia, acumulados que podem alcançar até 70 milímetros. Na região nordeste, conforme a chuva ganha intensidade e também se torna mais abrangente, vai voltar a chover em maior parte da região. Na faixa oeste, a chuva é mais significativa, enquanto que na faixa leste as pancadas ainda seguem irregulares. Então, durante as próximas semanas, ainda tem previsão de chuva abrangente nas regiões norte e nordeste, favorecendo as pastagens. Olá, gostaria de convidar você, que é pecuarista, que faz recria, engorda em sistema de produção a pasto, a participar do 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, que acontecerá durante os dias 14 a 16 de março, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo. Esta é uma grande oportunidade para você atualizar seus conhecimentos em nutrição, manejo, sanidade e realmente conhecer a alquimia do confinamento, que vai transformar com certeza seus negócios em lucro. Esse evento da Coan Consultoria já é bastante tradicional, aliás, um dos mais tradicionais da pecuária de corte do país. Vamos repetir a data, 14 a 16 de março em Ribeirão Preto. A realização é da Coan e nossa aqui do Canal do Boi, que fará a cobertura completa desse evento nos 3 dias em Ribeirão Preto. O Ministério da Agricultura quer controlar a venda eletrônica de produtos agropecuários. Kylie Rodrigues tem mais informações.
O secretário de Defesa Agropecuária do MAPA se reuniu com representantes de uma empresa de comércio eletrônico online na semana passada para formalizar um acordo para controlar anúncios de insumos agropecuários na plataforma da internet. O acordo, que deve ser fechado ainda neste semestre, visa permitir maior controle ao MAPA sobre os insumos ofertados. A iniciativa partiu depois de denúncias recebidas pelo Ministério em 2017, relatando o comércio de produtos irregulares. A ideia é que o MAPA possa identificar a oferta irregular, retirar o anúncio e identificar o responsável. Mesmo se o endereço fornecido na plataforma for falso, será possível rastrear a pessoa via o IP da máquina, com o qual o anúncio foi feito. Kylie Rodrigues para o SBA. O Brasil deve exportar este ano cerca de 600 mil cabeças de bois em pé para serem engordados na casa do importador. A maioria dos clientes são de origem muçulmana. Veja com Miriam Valadares. O MAPA analisa mudanças nas regras para exportação de animais vivos depois do impasse no embarque de mais de 25 mil bois para a Turquia. Este ano, o Brasil deve exportar 600 mil animais vivos. Nos próximos 3 meses, 100 mil bois estarão prontos para o embarque. A maior parte é para o país muçulmano, que, por questões religiosas, segue critérios específicos desde a criação até o abate. Parte do gado sai de fazendas do estado de São Paulo e enfrenta longas viagens. Em alguns casos, são mais de 600 quilômetros de distância até os portos de Santos e de São Sebastião. Nas últimas semanas, o embarque de animais vivos tem causado polêmica. A ONG Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal fez protestos e entrou com uma ação civil pública na Justiça para impedir a exportação para o país muçulmano de 25 mil bois vivos da empresa Minerva Foods. Os animais chegaram a ser embarcados, mas não puderam seguir viagem. O Tribunal Regional Federal deu uma liminar impedindo a exportação de animais vivos em todo o território nacional e determinou ainda o desembarque e o retorno da carga à origem. A Justiça Federal alegou que a espera no Porto de Santos era mais penosa e desgastante para os animais do que a viagem em si. O Ministério da Agricultura e Pecuária defende as exportações de animais vivos e diz que essas operações passam por fiscalização e são regulamentadas. Porém, apesar dessas normas, o MAPA admite que é preciso fazer reajustes e que as discussões já estão em andamento desde 2017. Miriam Valadares para o SBA. Pois é, essa questão ainda não está encerrada, elas estão liberadas por força de uma liminar, mas já há um projeto protocolado na Câmara dos Deputados para impedir em todo o país, por via marítima, as exportações de gado em pé. O assunto vai render muito ainda. O Ministério disse que as condições dos animais que estavam para serem embarcados e de fato acabaram sendo embarcados, a condição era muito boa. Rebatendo até as informações da organização não governamental que pediu o embargo na Justiça de que haveria ou havia maus tratos para os animais. Hoje, uma série de vídeos foi distribuída em rede social mostrando o local onde os animais ficarão em confinamento na Turquia. Você vai ver que é um local dotado de ferramentas, de muita tecnologia, local muito bem servido para abrigar os animais, como você está vendo aí. O confinamento da Turquia é para onde seguem bois em pé exportados pelo Brasil. A estrutura é dotada das principais ferramentas para os animais se alimentarem e beberem água de qualidade. Há corredores com acesso a todas as baias. Em alguns locais, há tronco de manejo para tratar eventuais contusões dentro do próprio confinamento, que fica a cerca de 150 quilômetros de Ankara, capital da Turquia. Esses animais que você acabou de ver, não estes agora, esses que vocês estão vendo, são meio-sangue Nelore com Angus, que provavelmente saíram do estado de São Paulo e já estão confinados na Turquia. Os animais anteriores devem ter vindo da Romênia.
Os compradores querem animais com carcaça pesando 380 quilos, ou seja, animais vivos com peso de 750 quilos, para dar essa carcaça que eles desejam por lá. Eles ficam de 5 a 6 meses em confinamento até atingir o peso vivo. Vamos repetir aqui o peso: 750 quilos para uma carcaça de 380 quilos. O local é pavimentado e tem brete que percorre todo o pavilhão com tronco de contenção para tratar do gado ali mesmo. Esse lote chegou há poucos dias e já está no processo de engorda na Turquia. Depois do intervalo comercial, nós vamos mostrar aqui uma entrevista com o diretor-presidente da Agropecuária Jacarezinho. O Ian Hill projeta um futuro para a pecuária de corte, faz alertas importantes para o pecuarista que quer se manter com sucesso na atividade. Daqui a pouco. 6:50 no horário de Brasília, de 7 a 9 de março, você terá a oportunidade de acompanhar pesquisas da Embrapa Gado de Corte e de outras 10 unidades regionais da Embrapa. Será na Dinapec 2018, 7 a 9 de março, com o tema Agricultura de Baixo Carbono. Kylie Rodrigues tem mais informações. O objetivo da dinâmica agropecuária Dinapec é transferir tecnologias para a sociedade, como ainda para o produtor rural. A feira é uma oportunidade de discussões em que pesquisadores de várias unidades demonstram na prática resultados concretos de pesquisas em diferentes segmentos. O tema deste ano é agropecuária de baixo carbono. A atividade detém técnicas de produção sustentável que proporciona aumento da produtividade, conciliando a conservação e contribuindo para a redução da emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera. Nós vamos contar com 10 unidades da Embrapa que vêm aqui participar dos roteiros e das oficinas nos temas entre sustentabilidade, em redução de emissão de gases, em fixação de nitrogênio, enfim, são várias temáticas que vão ser tratadas aqui, integração agricultura-pecuária. Nós temos os parceiros também que vão estar conosco, Fundação Chapadão, Fundação MS, Agraer, Senar. Então vai ser um momento assim, são 3 dias de bastante tecnologia, de bastante discussão, troca de experiências, então vai ser bastante produtivo. Roteiros de melhoramento animal, produção de novilho precoce, agricultura familiar, como ainda produção sustentável de leite, serão assuntos que os produtores, técnicos e acadêmicos irão encontrar na feira. A feira visa compartilhar conhecimento e soluções para a agropecuária nacional. A cada edição, o número de visitantes aumentam, o que demonstra o interesse por tecnologias que podem ser aplicadas no campo. A gente tem um público crescente, né? A cada ano a gente tem aumentado em cerca de 20%, 30% do nosso público a cada ano. Além dos roteiros e das oficinas, a gente vai ter alguns painéis de discussão sobre temas relevantes. Então a gente sempre tenta buscar inovações, mostrar novidades, interagir de formas diferentes com o público. Vamos ter esse ano a Dinapec Kids, né? Então alunos de escolas de ensino fundamental virão aqui, terá um roteiro específico para eles, porque é importante que a gente também já vá mostrando desde pequeno para as crianças a importância do agro, a importância da agropecuária, das pesquisas. Para quem deseja fazer a pré-inscrição, que é gratuita, basta acessar o site dinapec.com. No ambiente virtual, o visitante já pode acompanhar a programação da feira. A Dinapec acontece de 7 a 9 de março, aqui na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Kylie Rodrigues para o SBA. E a sede da Embrapa em Campo Grande fica muito perto do Aeroporto Internacional da capital. 1/3 das exportações brasileiras em janeiro teve origem no agronegócio. Confira.
O agronegócio foi responsável por 36,3% de todas as exportações do Brasil no mês de janeiro. Os dados são do mapa. Os setores que mais se destacaram foram de carnes, 19,3%, produtos florestais, 18,7%, complexo soja, 16%, complexo sucroalcooleiro, 10% e cereais, farinhas e preparações, 8,9%. Em janeiro deste ano, as exportações do agronegócio chegaram a 6,16 bilhões de dólares, resultado 4,9% maior do que o do mesmo mês de 2017. As importações foram de 1,24 bilhão de dólares e o saldo comercial no mês atingiu 4,92 bilhões de dólares. No acumulado dos últimos 12 meses, o agronegócio exportou 12,2% a mais que no mesmo período de 2016. As importações aumentaram 1%, chegando a 14,12 bilhões de dólares, enquanto o saldo comercial foi de 82,18 bilhões de dólares. O complexo soja liderou as exportações do período, representando 1/3 do total, seguido por carnes, complexo sucroalcooleiro, produtos florestais e cereais. Miriam Valadares para o SBA. Agora há pouco falamos da Dinapec 2018, 7 a 9 de março, em Campo Grande, na sede da Embrapa Gado de Corte. Uma das oficinas muito importante e atual será sobre pecuária de precisão. Nós trouxemos aqui no estúdio já, João Pedro e eu conversamos com o médico veterinário pesquisador da Embrapa, que será responsável por essa oficina, o Dr. Pedro Paulo Pires, que explica o que é a pecuária de precisão. Está aqui conosco o nosso amigo Pedro Paulo Pires, que é médico veterinário, pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Está aqui o João Pedro também para a gente bater um papo, conversar com o Pedro Paulo para falar do que vai ser apresentado para você quando for a Dinapec. Tudo bem? Tudo bom. Prazer muito grande te ver. Ô, Zaidão, prazer é meu. Chame sempre. Obrigado. João, você tem alguma pergunta? Eu queria que o Pedro Paulo explicasse o que é pecuária de precisão, Pedro. Porque eu acho que a maior parte do pessoal não está conhecendo ainda, assim como nós, o pessoal não conhece bem vamos lá. O tema. Olha, seguindo a ideia de agricultura de precisão, fica mais fácil para nós começarmos. A pecuária de precisão é tudo que nós pudermos fazer para sabermos o que cada animal vai lucrar. Então nós desenvolvemos softwares, nós desenvolvemos equipamentos, né? Então usa mecatrônica, mangueiro que está todo redesenhado, anti-estresse. Então nós colocamos tudo que fosse possível de informática, de computadores, de softwares, de aplicativos para celulares e alguns sensores nos animais e outros ainda lá na pastagem. Por exemplo, para parar de falar isso, nós podemos hoje saber o peso de cada cabeça diário, sem precisar de energia elétrica lá na fazenda, e isso é transmitido até 30 quilômetros de distância da balança que fica instalada lá no pasto. Transmite como? Por satélite? Não, são torres, são antenas pequenininhas assim, a gente chama de torre, mas são antenas pequenininhas que ficam lá na balança, o animal passa por ela para poder ir beber água, e essa anteninha, que é alimentada por energia solar, transmite lá para o escritório da fazenda. Lá no computador tem um software que analisa tudo isso. É muito interessante. Isso é um programa? O que é? Mas esse modelo, hoje, você já tem vários polos no Brasil implantando modelos iguais a esse, Pedro Paulo? Vários polos, não. Mas temos polos, sim. Porque como é muito novidade, tem um pouco de resistência. Mas é certeza que veio para ficar, viu, João? Não tem como nós imaginarmos a pecuária, que é o maior país produtor de carne do mundo, sem que o produtor saiba quantas arrobas ele tem no pasto hoje. Ou melhor ainda, sem que o produtor saiba quantas arrobas ele terá em 31 de dezembro. Mas isso é com uma precisão que vai permitir que ele faça negócios. Ele hoje sabe quantas cabeças ele tem e ele não sabe quantos animais estão roubando o dinheiro dele. Então, pela seleção, pelo controle, que o dinheiro do produtor chama arroba de boi. E a conta bancária dele é arroba de boi, que flutua.
Então são os animais que ganham mais peso, são animais que perdem peso, é vaca que aborta, é vaca que fica doente. Isso tudo ele vai poder receber na tela do computador e com certeza absoluta saber quanto que ele vai ter no final do ano. Pedro Paulo, um setor da pecuária que está muito evoluído é o confinamento. Eu acho que o confinamento vai ser o primeiro setor que vai adotar de forma mais ampla esse processo? Certeza. Imagina você colocar 1000 cabeças no confinamento. E você vai saber quanto que eles vão lucrar depois de 3, 4 meses, porque você vai pesar o lote. Acabou isso. Você coloca a balança lá onde o animal for beber água, que eles vão todos os dias. Com 15, 20 dias, você já vai retirar os animais que vão te dar prejuízo com certeza, porque eles não estão convertendo alimento. Tem aquele peão que bate um prato desse tamanho e é sempre magrinho. Tem boi assim também. Então esse boi tem que sair do confinamento. E o produtor, com isso instalado, funcionando automaticamente, ele seleciona por quantos gramas de peso cada animal está ganhando por dia. Então ele sabe, esse lote vai terminar primeiro, esse lote vai terminar depois. Se a arroba do boi vai subir rápido daqui lá para agosto, ele já prepara qual lote que está ganhando peso suficiente para chegar em agosto está estourando de gordo. Então essa é a gerência da pecuária de precisão. Nós falamos de peso, mas nós podemos falar de temperatura do corpo, nós podemos falar de cio da vaca, nós podemos saber com 2 dias de antecedência quando que a vaca vai parir. E isso vai ser informado no telefone celular do produtor ou do gerente, que aquele animal vai parir daqui 2 dias. E se ele quiser, tem uma porteirinha automática lá no bebedouro que vai fechar para essa vaca não sair para o pasto. Então ela vai ficar lá confinada, com água, sombra e comida, e avisa para o produtor, corre lá que daqui 2 dias 100 vacas vão parir. Se ele fez IATF em 1000 cabeças, ele vai controlar isso muito melhor. Se a vaca lá no meio do pasto, no meio da gestação, abortar, vai disparar um alerta lá no computador, porque ela teve uma queda de peso de 10 quilos. Mais ou menos, 15 quilos, que é o aborto. Então, o sujeito já vai saber, no meio da gestação, que o problema aconteceu. Isso é a gerência da pecuária de precisão. Exemplos, né? A temperatura do corpo. Se o animal adoeceu, vai ter um pico de temperatura que vai ser avisado lá na tela do computador da fazenda. E se for bezerro que está com curso negro, um bezerro que está com tristeza parasitária, eu não tenho que ficar rodando a fazenda com 1000 cabeças ou até 10.000 cabeças todo dia para ver se eu acho o bezerro. Você deve ir sim, mas se você tiver um aparelhinho dentro da barriga do boi, que isso hoje em dia já está barato, e daí você recebe no computador ou no seu celular aquela informação, você gerencia. Esse custo por animal, em média, custaria quanto, mais ou menos? Olha, João, quando nós começamos a desenvolver o sistema, isso vale a pena dizer, cada chip custava $20. Ó, eu me lembro que uma vez eu visitei a Embrapa, isso foi na década de 1990, 95, 96, você já trabalhava com isso lá. Era chamado de louco. Até hoje. Então, custava $20 um chip que nós mandamos fazer. Depois a gente conseguiu colocar um termômetro dentro desse chip. Você pode comprar hoje tranquilamente, que me perdoem as fábricas, mas você consegue comprar por 5, 6 reais, sendo que ele é reaproveitável. Ele não vai acabar nunca, ele não tem bateria. Se for um que coloca no estômago, quando abater, você lá no frigorífico pede que lhe devolvam os 20 transponders se você comprou vendeu um caminhão. E aquilo você lava, cadastra no seu software e aplica em outro animal. Então aquilo não acaba nunca. Se for o do umbigo, da mesma forma, lavou, usou. Isso é o custo unitário. E o custo geral de equipamentos para fazer complexos? João, um computador a gente sabe bem o preço. Isso não é um problema. Se você comprar o transponder ou o chip, o software já vem junto, que a Embrapa também pode disponibilizar. Aí agora, quando nós fazemos parceria com uma empresa, não sei se pode falar o nome, mas que está vendendo a balança hoje no mercado, se você faz parceria, o preço é ela que coloca. A balança que a Embrapa criou, que está sendo copiada absurdamente. E tem cada cópia que não funciona, hein? Mas se você vai comprar da empresa essa balança, é só ligar para a Embrapa que a gente informa como que funciona, instala ali, ela vai lhe dar certeza retorno, porque a Embrapa não lança nada que não seja custo-benefício positivo.
Então, esse investimento veio para ficar, o que a gente não usava antes. Falou da agricultura de precisão. Quanto custa um trator hoje que é guiado por satélite? Mais de 1 milhão. 1 milhão, Então, mais de 1 milhão. E não tem gente comprando? Lógico. Porque vale a pena. Dá retorno. Dá retorno. É a mesma coisa ter uma balança de passagem na fazenda ou ter um aplicativo que você vigia a gestação. Você consegue saber quanto que a vaca está ganhando de peso na gestação, comparando com o que ela ganhava de peso sem estar gestante, você sabe o que o feto está ganhando de peso. Puxa. Tudo isso fica à sua disposição na tela, porque esses sensores, que ainda nós vamos criar mais, viu? Tem muito mais sensores que nós estamos desenvolvendo. Nós criamos, junto com a Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, um curso de mestrado profissionalizante em pecuária de precisão. Nós temos meninos lá pensando e criando e viajando na maionese. E isso vai ao campo sem dúvida. O rastreamento que a gente pode fazer com esse sistema vai impactar no preço da carne lá no exterior. Então, não dá para ficar sem. É igual dizer, antigamente tinha gente que não vou comprar computador, eu não sei nem... O telefone celular. O telefone celular. Hoje é uma questão assim. Bom, esse assunto daria programas, hein, João? Bastante. Bom, aqui Pedro Paulo Pires, médico veterinário, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, que vai coordenar essa oficina. Chamamos oficina? Sim. Como é que é? Uma oficina na Dinapec 2018, de 7 a 9 de março, portanto, daqui a um mês, começando. Para pôr na agenda do pessoal, né, Zé? Daqui, hein? Botar na agenda do pessoal lá. Botar na agenda, exatamente. É que eu não sei, eu falei para a turma organizar caravanas e vir participar. Eu acho que isso vale a pena demais para conhecer. Uma informação de hoje, vai ter uma Assembleia Geral de todos os sindicatos rurais. Ou para o sindicato que vai participar, nada mais justo que ele venha no ônibus e traga 30, 40 sócios do sindicato seu. Que é uma forma de transferir tecnologia. Precisa fazer a inscrição? Lá na hora. Se fizer pela internet, melhor. Já garante o lugar. Mas não tem vaga limitada, não tem custo para participar. Não tem custo. E se chegar uma caravana do Amapá, por exemplo, que eu estive lá no final do ano, e organizando com o secretário de Estado que eles queriam vir para ver um monte de coisa para controle de búfalos, a gente monta a caravana só para eles. Específico. Se não for no dia 7, 8 e 9, que vai ser a festa, onde vai ter muitos assuntos juntos, mas ele pode vir em outro mês e a gente apresenta o que eles quiserem. A transferência de tecnologia é o carro-chefe da Embrapa. Não dá para a gente ficar lá dentro fechado. É o coração de vocês, é o motivo da Embrapa. É o produtor. É o produtor. Doutor Pedro Paulo Pires, muito obrigado, viu? Disponha, por favor. João, obrigado. Depois do intervalo comercial, tem uma outra entrevista muito legal, oportuna também, com o diretor-presidente da Agropecuária Jacarezinho. O Ian Hill projeta um futuro para a pecuária de corte aqui e no mundo também. Faz alertas importantes para você, pecuarista. Daqui a pouco. Vou exibir uma entrevista inédita aqui, gravada nos nossos estúdios. Eu recebi a visita do Ian Hill, que é o diretor-presidente do grupo da Agropecuária Jacarezinho, projeto que avalia touros pela genômica, que é aquele exame de DNA, e já tem nos seus planos, já em andamento, a produção anual de 4.000 tourinhos da raça Nelore avaliados por esse processo. O Ian Hill faz uma série de alertas sobre o futuro, para o pecuarista, sobre o futuro da pecuária de corte aqui no Brasil e também fora do país. O número de concorrentes da carne bovina será cada vez maior. O mundo vai querer carne mais barata e apela até para a produção de carne através de células-tronco de bovinos, um assunto ainda recente, mas que já está em curso e é um dos concorrentes da produção de carne também. Vale a pena conferir a entrevista, vamos ver. Nós vamos conversar com o presidente da Agropecuária Jacarezinho, Ian Hill. A Agropecuária Jacarezinho tem 4 pontos de participação de trabalho aqui no Brasil. Na Bahia, em Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso e em Goiás, essas 2 últimas praças, com a engorda, o confinamento dos bovinos da raça Nelore. Estou aqui com o Ian, obrigado pela sua entrevista, tudo bem? É um prazer estar com vocês. 2018, como é que você avalia
a pecuária? Como é que você enxerga a pecuária neste ano? Bom, 2018. Pois é, depois de 2017, eu acredito que, e espero que vai ser um ano um pouco mais calmo, né? Nós estamos tendo assentando os negócios, né? As cinzas depois da guerra que passamos ano passado. Que realmente eu tenho 41 anos de pecuária aqui no Brasil e foi um dos anos mais difíceis que eu já enfrentei. Teve ano mais difícil? Olha, nós passamos nos anos 80 com os planos Bress e tudo mais, sequestro dos contas bancários, tudo foi muito difícil na década de 80, né? Foi inacreditável, né? Mas eu acredito que nós vamos ter um assentamento, vai acalmar um pouquinho esse ano. Eu não vejo grandes mudanças de mercado. Vai ter leves mudanças com oferta um pouco maior, uma safrinha aqui pela março, abril, maio, que teve uma retenção de boi e um atraso de pastagens. Eu acredito que este ano poderá ter um confinamento um pouco maior. As demandas de carne, vai depender muito de demandas de carne. Pelo que eu tenho escutado, pelos conhecedores de mercado, né? O mercado brasileiro realmente depende do mercado interno, apesar que a exportação poderá aumentar um pouquinho. A China, com certeza, vai importar mais carne do Brasil. Mas nada que vai realmente criar uma diferenciação no preço do boi, que nós estamos trabalhando nos limites, né? Você vê as margens que trabalha a pecuária hoje, tem que tocar bonito para fazer 4% sobre o capital investido. Tem que trabalhar bonito. Eu vou contar uma coisa para o pessoal que está acompanhando essa nossa conversa aqui com o Ian Hill, que é o CEO, ou diretor-presidente da Agropecuária Jacarezinho, que é o seguinte: numa conversa anterior, fora do ar, que eu tive com o Ian, ele me passou uma visão, não sei se assustadora, mas que para mim, apesar de já ter ouvido isso de outras pessoas, não como ele falou, mas parece ser uma coisa um pouco assustadora e temerosa, que é a de um futuro não muito promissor, não para o negócio pecuária, mas para quem atua na pecuária, para os milhões de pecuaristas que produzem carne aqui no Brasil, que é a falta de investimento em tecnologias como o melhoramento genético. Por que você tem uma visão pessimista desse segmento, Ian? O pecuarista não investe em genética? Vamos explicar dessa forma, Jorge. O Brasil tem 200 milhões de cabeças de gado. Nós estamos produzindo aqui uns 11 milhões e meio de toneladas de carne, certo? Sai mais ou menos 2, fica aqui 8,5 a 9, tá? E é uma produtividade muito baixa para um rebanho tão grande, né? Nós estamos vendo aqui que realmente nossa taxa de desfrute, de abate, está sendo em torno de 22% a 23%. Né? Eu falo em 24%, mas Brasil não tem os números de estoque muito claro. E quando fala num abate de 24%, poderá ser que nós estamos roendo patrimônio, querendo dizer que está diminuindo o tamanho do rebanho. Certo? Não é que o rebanho está gerando sustentavelmente isto para suportar esse abate. Você quer dizer que está havendo um descarte, não para fazer receita, mas para pagar conta? Exatamente, descarte para pagar conta, ou está diminuindo o rebanho. Bom, nós falamos aqui agora, anteriormente, né, que nós conhecemos muita gente na pecuária. E muita gente produzindo muito bem. Mas, infelizmente, essa gente que a gente conhece é pouco
em termos de um espelho da pecuária em geral do Brasil. Se o Brasil produzisse, que nem esses pessoal que a gente admira, almeja chegar nos índices deles, o Brasil teria um desfrute de 30% e estaria produzindo 18 milhões de toneladas de carne. Mas aí quem consumiria todo esse excedente? Vamos chamar de excedente dos 10, 11 milhões que nós produzimos hoje de toneladas equivalentes carcaça. Por enquanto nós não temos mercado para isso, e muito menos interna. Né? Quanto mais que produziria nesse momento, nós teríamos uma diminuição de preço, uma suboferta. Né? Que nós não temos uma demanda para isso. Mas eu acho que a pecuária vai passar por outras transformações. Eu estava falando que realmente nós temos uma necessidade enorme de investimento, de entender o que é uma genética, o que faz para o teu negócio. Eu escuto tantas pessoas, a genética não me interessa, eu não vou comprar isto, sabe? Eu não tenho o mínimo de ideia de que seja a produtividade através de genética. É lamentável, porque você vê outros setores do agro no Brasil, a sojicultura, saiu em 20 anos de 30 e poucos sacas de soja para 65. Não foi adubo milagroso, teve tecnologia de conservação de solo, de plantio direto, sim, que ajudou muito. Mas o grande input ali para fazer isso... A semente melhorada. A semente melhorada. Milho. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, 40 anos atrás, era um trabalho com milho safra, quem produzia acima de 80 sacas. Isso é uma safra ruim de safrinha hoje. Safrinha hoje produzindo 120 e safra produzindo quase 200. Né? Então, você vê a suinocultura. Nós não estamos com esse suinocultura maravilhoso no Brasil, com piau e duroc, não são animais que são geneticamente selecionados e cruzados para chegar a um determinado animal dirigido ao mercado. A avicultura nem se fala. Essa foi a primeira a seguir esse caminho da genética. E a pecuária, nós estamos 30 anos atrás. Realmente. Nós estamos... Mas Ian, aí fica a questão que nós estamos até chamando a atenção do nosso telespectador que acompanha essa conversa. Vamos produzir 18 milhões de toneladas, aumentando o nosso desfrute para 30%. De 20, 22 para 30%. Não temos demanda interna. O mercado internacional pode reagir um pouco, a China, sim, mas não deverá acompanhar esse crescimento tão grande. Vai valer a pena investir em genética para ter esse excedente sem demanda que vai acompanhar esse crescimento? Fica esse ponto de interrogação e a pergunta do advogado do diabo para você. Com certeza que vale a pena, porque quem investiu na genética, quem produz e tem um desfrute a 30%, ele está blindando o seu negócio para ser sustentável em tempos ruins. Quem tem um faturamento pequeno ou está ineficiente, quando que vem um tempo ruim, né, que está exposto ou comer seu patrimônio ou sair do negócio. Agora, isto teve muita gente que saiu da pecuária. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul já 500, 600 mil hectares plantados em eucalipto, mas não sei quantos hectares que entrou para a agricultura. Nós temos mais uns 600 mil hectares que entrou para a canacultura. Isto só entrou em espaço de pecuária. Só entrou em espaço de pecuária. Você olha para Goiás, você olha para Mato Grosso, a mesma coisa, né? E a agricultura não parou nos seus limites de expansão. Tem muita área que está ocupada hoje para a pecuária, disponíveis, áreas aptas a serem cultivadas, né, para a agricultura.
muita área. E, obviamente, nos próximos crises, onde que vai haver dificuldade de mercado, essas áreas vão ser ocupadas por agricultura e o pecuarista vai entregar suas áreas para outros cultivos. Isso quer dizer que vocês mantêm aquela meta de produzir 3 mil touros avaliados pelo genoma, pelo DNA? É muito pouco. Em pé. É muito pouco. Eu acredito que vai ter as pessoas vão acordar, ou já estão acordando, que o melhoramento genético já está bastante falado dentro do setor. Isso eu sinto nos últimos 2 anos. Eu acredito hoje nós temos uma aproximação muito maior dos grupos que estão trabalhando em melhoramento. ABCZ, Grupo SEIP, etc. Esses trabalhos em conjunto para chegar com peso no mercado. Nós estamos falando que o Brasil tem uma demanda reprimida de 200 mil touros por ano. Né? O que produz Essa demanda significa que está faltando touro, ou que os touros que estão sendo utilizados, esses 200 mil, são touros não avaliados? 250 mil. Não avaliados pela genética. Nós temos mais de metade que não são avaliados. Mais de metade. Então essa demanda é por animais avaliados. Então, essa vai aumentar a demanda para animal avaliado, com certeza. Com certeza. É uma tendência natural. Quem busca uma produtividade maior tem que investir no melhoramento genético. A mesma coisa que você viu na agricultura. Quem investiu em genética hoje está um sucesso e blindado. A agricultura tem passado por diversas crises, que é o commodity sobe cai um pouquinho, mas a produtividade que salva. O agricultor sabe que seu custo é 42, 45 sacos, mas ele está ali produzindo seus 55, 60. Ele tem uma margem garantida. Na pecuária não existe essa relação ainda. Não existe essa relação. Infelizmente. Falta muito? Eu acredito que falta muito. E nós vamos ter outras ameaças aqui. A carne, né? Vai entrar outros substitutos de carne que vai também ser ofertado no mercado e vai ser prejudicial no início à pecuária existente no Brasil. Que tipo de carne? Carne de vegetal, carne de soja? Tem de vários. Tem carnes artificiais, fabricadas em indústrias, feito produtos semelhantes ao que vai ingerir para o bovino para fazer a carne. Nós temos carne também que é feita de célula-tronco. Né? Isto vai entrar no nicho de substituir carnes industrializadas. Pode ser peso na concorrência? Já está evidente nos Estados Unidos um movimento bem forte. E vocês sabem muito bem que o visto da pecuária do mundo não é dos mais verdes, né? Nós estamos emissoras de metano, nós somos deflorestadores, nós somos... Então, isso aí tem um apelo para a geração mais nova ir atrás dessas carnes artificiais. A pressão ambiental vai aumentar? Eu não sei se vai aumentar, mas que não vai mudar ou não vai abrir mais, não vai. Com certeza. Esses limites já estão no nossos negócios e a gente tem que trabalhar dentro dentro que é o demandado pelo meio ambiente. Isso aí não... Isso é a mesma coisa se falar hoje, não vou trabalhar com computador. Você está fora, né? Você tem leis, protocolos ambientais que tem que ser aderido pelo setor, você tem que trabalhar com isso. Você não cai fora. Vamos falar dessa meta dos 3 mil touros por ano. Como é que está? Nós estamos chegando perto. Nós já estamos com 2/3. Né? Eu estou achando que nós precisamos aumentar a meta. E também trabalhando com a genômica, a FIV. Isso vai se dar pela multiplicação em laboratório? Sim. E também essa multiplicação em laboratório com a genômica, a epigenômica, é garantido. Então nós podemos... A monta natural não dá para chegar a isso? A monta natural hoje, como tem a genômica, até que é melhor do que fazer uma inseminação.
E outra tecnologia que está vindo aqui, que vai ser muito interessante com o uso do touro genômico, é o uso do sêmen líquido. Como é que é isso? O sêmen líquido é uma tecnologia desenvolvida na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia hoje, eles inseminam, se não me engano, 6 milhões de vacas em 60 dias através de sêmen líquido, com 80, 90 touros. O sêmen líquido é uma cultura misturada no sêmen, não é congelado e mantém a vida útil do sêmen até 3 ou 4 dias, a 22 graus, o sêmen dentro de um isopor. Não só isso, aumenta muito a multiplicação de um touro, porque é 1 por 10. Onde se produzir uma dose de sêmen congelado, pelo sêmen líquido se produz 10. Então, a mesma dose, é possível haver essa fecundação? Pela ejaculação de um touro, normalmente aqui, congelando o sêmen, um touro bom vai produzir 500 doses congeladas. O sêmen líquido vai produzir mais de 20. Tá? Ou produzem mais de 20. Tá? Então a multiplicação daquele touro é muito maior. E também os índices de fertilidade que você consegue através do uso do sêmen líquido é superior. Então vamos supor, produtor, se tem 3.000 vacas, se vai fazer ATF, então compra um touro genômico que tem um índice alto, usa na tua fazenda, já combina com teus amigos também do lado, você vai comprar um touro aí para 15, 14, 18 mil reais e tu vai inseminar aí 5, 6 mil vacas. No Brasil, como é que está essa técnica? Nós estamos já fazendo esse ano um ensaio com o trabalho. Está vindo agora importado para o Brasil um aparelho que vai no curral para armazenar? Não, para botar nas palhetes o sêmen. Mas é uma para máquina invasar? Para invasar os palhetes, né? É uma máquina super simples, tá? Funciona no curral. Conversei com o diretor-presidente da Agropecuária Jacarezinho, o Ian Hill, sempre trazendo novidades. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês. E estamos sempre às ordens lá na Jacarezinho. Estamos sempre buscando meios e novidades de como aumentar a nossa produção e também melhorar a nossa genética. Vamos lembrar que já tem 2 eventos de leilões agendados aqui conosco, que já são tradicionais, não é, Ian? São. É novembro, que é o segundo. Isto. Né? E o primeiro é final de julho. Esse é da Bahia? É da Bahia, isto. Tá? E o segundo é em Mato Grosso do Sul? Aqui no Mato Grosso do Sul, em Coxim, né, que vai ser no final de outubro, início de novembro. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Pecuária BR de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos amanhã às 6h15 no horário de Brasília. Você fica agora com o Renato Lapenta e o Brasil Gourmet e, na sequência, Adriano Idival traz a nossa agenda de leilões. Obrigado, até amanhã.